Atenção! 7 sinais proféticos que o Senhor manifestou para te afastar de más companhias. Ana, uma mulher de 35 anos, que era a própria definição de fé e amor familiar, não imaginava que sua vida estava prestes a ser sacudida por um turbilhão espiritual. Moradora de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ela dedicava suas manhãs de domingo à igreja, cercada por sua família. Juntas, a mulher e seus 3 filhos vibravam durante os grupos de oração, ouvia as palavras do pastor como se fossem alimento para a alma. Porém, tudo isso começou a mudar quando novos amigos, que pareciam ser apenas diversão, começaram a semear dúvidas em seu coração. Foi numa sexta-feira ensolarada que os valores que Ana tanto defendia começaram a balançar. As risadas, as festas e as promessas de prazer a rodeavam, mas a alegria logo se transformou em tormento. O que antes era um refúgio, agora estava repleto de dilemas. Uma noite, enquanto ponderava sobre a vida, ela recebeu uma forte pressão para se afastar das antigas convicções. A dúvida, como uma sombra, começou a se instalar em seu ser. Desesperada, Ana decidiu participar de uma novena em honra a Santo Antônio. Naquela sexta-noite, a atmosfera dentro da igreja estava carregada de anseios e fervor. Muitos estavam em busca de milagres, mas Ana queria, acima de tudo, um sinal claro do Senhor. Quando as preces começaram a ser recitadas, uma forte onda de energia percorreu seu corpo. O padre, com a voz potente e serena, anunciou que um milagre estava prestes a acontecer, e com cada oração pronunciada, Ana sentia seu coração disparar cada vez mais, como se estivesse à beira de algo poderoso. 7 sinais manifestarei em sua vida, Ana. A voz ecoou na mente dela. Sinais que te afastarão das más companhias. Uma comoção tomou conta de sua alma, seu corpo estremeceu e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto enquanto a congregação orava fervorosa. Com cada um dos sinais, Ana se viu diante de situações que testavam sua fé. O primeiro sinal foi um encontro inesperado e transformador. Ao sair da igreja, reconheceu a Silvana, uma amiga de infância que havia se afastado da fé, mas agora brilhava como uma luz pura. A mudança dela era visível, e a presença da amiga emanava um amor que Ana não via há muito tempo. Silvana, ao vê-la, confirmou que havia encontrado a verdadeira paz e que Deus poderia fazer o mesmo por Ana. Uma esperança brotou no coração de Ana, mas logo em seguida o segundo sinal bateu à sua porta. Um dos novos amigos apareceu em sua casa, completamente desorientado, pedindo ajuda. O olhar perdido e desespero em seu semblante fez o coração de Ana congelar. A realidade era dura. A vida que aquela pessoa levava estava desmoronando. O sinal começava a ficar claro. As verdadeiras intenções dos novos companheiros não eram de amizade, mas de dragá-la para o abismo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com cada sinal, a pressão aumentava. Ana estava em guerra com seus sentimentos. Durante a novena, enquanto algumas pessoas oravam, ela sentiu uma calma inexplicável, como se as mãos de Deus a envolvessem. Mas com isso, um novo dilema surgiu quando uma mensagem anônima a alertou sobre um perigo que rondava suas novas amizades. O que poderia ser essa ameaça? E como Ana, agora mais forte em sua fé, poderia protegê-lo sem deixar que dúvidas invadissem seu coração? As respostas poderiam ser a chave para sua renovação, mas o caminho até elas ainda permanecia envolto pelo mistério divino do Senhor. Ana caminhou para casa naquela noite com o coração pesado, não apenas pelas dúvidas que a assombravam, mas também por conta daquelas coisas que a mensagem anônima sugeria. Não era sobre si mesma que ela se preocupava, mas sobre seus filhos e a família que tanto amava. O desejo de proteger aqueles que lhe eram caros pulsava dentro dela, como um fogo incontrolável. Nos dias que se seguiram, os novos amigos começaram a se afastar, mas as lembranças das noites alegres e alucinatórias não se dissiparam. Ana sentia como se estivesse num jogo de esconde-esconde, onde a verdade estava sempre um passo à frente, mas fora de alcance. As orações continuavam, mas a pressão ao redor parecia se intensificar. Foi em uma quarta-feira especialmente quente, depois de uma reunião de grupo de oração, que Ana encontrou o terceiro sinal.
Na saída da igreja, uma mulher desconhecida a abordou. Seu olhar era profundo e carregado de uma sabedoria que parecia fluir diretamente de Deus. Com uma voz suave, mas firme, ela disse: Ana, Deus conhece o seu coração. Você está em uma encruzilhada, e a escolha que você fizer agora pode mudar tudo para você e para os seus. Ana a observou, perplexa, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Como você sabe meu nome? Perguntou, confusa, mas também intrigada com a revelação. Ele me enviou. A mulher respondeu com um sorriso que parecia conter uma luz divina. As más influências podem fazer você sentir-se presa, mas você não está sozinha. O Senhor é seu guia. Essas simples palavras funcionaram como um bálsamo em seu espírito. Ela se despediu, mas antes que Ana pudesse perguntar seu nome, a mulher já havia desaparecido na multidão. Quando chegou em casa, Ana percebeu que a sensação de alívio a envolvia. A última noite com Silvana a fizera refletir sobre sua vida, mas agora, com aquela mensagem inesperada, ela começava a sentir um novo propósito. Deus está comigo, pensou, enquanto olhava seus filhos brincando no quintal, rindo e jogando bola. Aquela era a verdadeira alegria que ela desejava preservar. A tarde se desenrolou entre sorrisos e orações. Ana foi para o altar, mesmo que improvisado, e se ajoelhou. Agradeceu ao Senhor por aquela visita, por aqueles sinais que a guiavam, por cada passo que ela dava em direção à luz divina. Porém, ao amanhecer do dia seguinte, uma nova tempestade se anunciou. Enquanto preparava as crianças para a escola, recebeu uma ligação que a deixou sem ar. Era um amigo da infância, alguém de quem havia se afastado também, e a notícia que ele trazia era alarmante. Ele mencionava que as novas companhias que Ana havia feito estavam envolvidas em algo muito mais sério do que ela could imagine. O que você vai fazer agora, Ana? O que os sinais te dizem? Uma voz interna sussurrou, desafiando sua determinação. Enquanto os sinos da igreja soavam ao fundo, Ana sentiu que sua jornada estava apenas começando. Com cada desafio, havia uma oportunidade de crescer, e com fé, ela estava disposta a enfrentar o desconhecido. Mas as perguntas permaneciam no ar. Até que ponto ela estava disposta a lutar? E qual seria o próximo sinal que Deus preparava para revelá-la? A tempestade se aproximava, e a resposta ainda era um mistério. Com o sol mal rompendo o horizonte, Ana sentiu um frio na barriga ao escutar a mensagem que seu amigo tinha a dizer. Cada palavra ressoava como um sino de alerta em sua mente. As novas companhias com quem havia se deixado levar não pareciam ser o que pareciam. Uma inquietação crescente tomou conta do seu coração. O risco de seus filhos serem influenciados por pessoas erradas era uma sombra que a seguia, e ela sabia que precisava tomar uma decisão. Enquanto as crianças se apressavam para se vestirem, Ana se permitiu um momento de silêncio, um lugar seguro na presença de Deus. Ouvindo o barulho leve dos risos vindos do quintal, seu coração se aquecia, mas a dúvida ainda a assombrava. O que fazer? Ela segurou a Bíblia próxima ao peito e começou a orar, buscando discernimento e proteção. Senhor, ilumine meu caminho. Mostre-me a verdade que está escondida sobre as aparências. As horas se arrastaram e, mesmo com as crianças na escola, Ana não conseguiu se livrar da sensação de urgência. Ela sentou-se no sofá, seu olhar fixo em um quadro da família na parede, e refletiu sobre a mulher que a havia abordado na igreja. Ela disse que eu não estou sozinha. O Senhor é meu guia. Será que isso significava que havia mais por vir? Decidida a buscar clareza, Ana pegou seu celular e começou a pesquisar sobre sua nova turma. O que seriam eles exatamente? O que ela não sabia? Pesquisas simples revelaram tons de alerta e histórias que faziam seu coração afundar. Não se tratava apenas de longas noites de festa ou risadas despreocupadas, mas de um caminho perigoso que poderia desviar sua vida e a de suas crianças. Em meio à turbulência de pensamentos, um deles ecoou mais alto. É hora de agir. Assim, respirando fundo, ela decidiu ligar para Silvana. Poderia ser uma alça de apoio, ou talvez uma chance de trazer a verdade à luz. Silvana atendeu rapidamente, e a conversa começou a fluir. Oi, Ana, como você está? Senti sua falta. Ana hesitou, mas sentiu que precisava da honestidade. Silvana, preciso te falar sobre o grupo. O que está acontecendo com vocês? É mais sério do que parece? A voz de Silvana vacilou, e Ana pôde perceber o quanto seus pensamentos estavam agitados.
Nós estamos apenas nos divertindo. Mas, Ana, eu tenho me sentido estranha. Ontem vi coisas que não gostaria de ter visto e percebi que não sei se estou no caminho certo. O diálogo tomou um rumo que Ana não esperava. A vulnerabilidade de Silvana a fez perceber que, lá no fundo, ambas estavam perdidas. Como se o Senhor as estivesse guiando para essa conversa, cada palavra carregava um peso de revelação. Ana decidiu não desistir. Silvana, eu também estou confusa. Mas e se houver mais do que isso? Sinto que precisamos nos cuidar, mirar para a luz, sabe? A sincera preocupação não era apenas um eco de medo. Era uma esperança pulsante, uma vontade de recomeço. Elas decidiram que se encontrariam no dia seguinte para orar juntas e buscar orientação divina. E à medida que Ana desligou o telefone, uma nova sensação a envolveu. Não era uma simples tempestade, mas uma oportunidade de reconstruir. O que Deus está fazendo aqui? O que mais Ele revelará? Pensou, ao olhar pela janela e ver o céu se abrir em um azul sereno. Enquanto isso, um desconhecido, parado na calçada em frente à casa, olhava para Ana com um semblante sério. A aura ao redor dele parecia carregar um mistério do qual Ana não tinha conhecimento. As perguntas continuavam a girar em sua mente, mas uma coisa agora era certa. A jornada estava apenas começando. Que sinal seria esse? E que providência divina ela ainda não havia visto? Ana fechou a janela, sentindo uma brisa fria passar, trazendo um misto de inquietação e esperança. O desconhecido na calçada não a deixava em paz. Sua imagem ficou gravada em sua mente. Olhar fixo, expressão enigmática. Seria uma proteção ou um aviso? Pensou, quase em um sussurro. O dia passou lentamente, marcado por uma ansiedade crescente. Enquanto as crianças voltavam da escola, Ana se esforçava para manter a normalidade em casa. Mas o que ela realmente desejava era a reunião com Silvana. Era mais do que uma simples conversa. Era um clamor por direção, um anseio profundo por verdade e luz em meio à escuridão que a cercava. Assim que o sol começou a se pôr, Ana sentou-se na varanda, ouvindo o canto dos pássaros enquanto a noite envolvia o céu. A energia que envolvia seu coração pulsava, como uma música suave, repleta de promessas. Ela sabia que não estava sozinha. O Senhor estava com ela, guiando seus passos. Em sua mente, as palavras da Bíblia ganharam vida. A verdade vos libertará. Era esse o anseio no fundo do seu ser, e o caminho para essa liberdade começava a se desenhar. Na hora marcada, Silvana chegou, seus olhos refletindo a mesma vulnerabilidade que Ana havia sentido. Elas sentaram-se no chão da sala, envolvidas por almofadas, em um ambiente que agora parecia sagrado. Ana começou. Silvana, vamos orar. Precisamos pedir a Deus que nos mostre o que Ele quer para nós. As duas uniram suas mãos e, em um murmúrio doce, elevaram suas vozes ao céu. Enquanto oravam, uma paz surreal começou a envolver a sala. Momentos de silêncio se alternavam com clamor sincero. E, na profundidade desse diálogo com Deus, Ana sentiu como se uma luz estivesse penetrando as sombras da sua vida. Um calor acolhedor, como se as mãos do Senhor estivessem ali, guiando-as. Eu sinto que há algo a mais, Silvana sussurrou, seus olhos brilhando de entendimento. O desconhecido que vimos pode, de fato, carregar um recado de Deus. Não estamos aqui por acaso. Suas palavras ecoaram profundamente em Ana, que se lembrou da mulher da igreja. O Senhor estava movendo as peças de um quebra-cabeça que ainda não faziam sentido, mas que tinha tudo para se encaixar. Após um tempo de oração, Silvana compartilhou suas experiências mais profundas. Às vezes sinto que estou balançando entre o caminho certo e o errado, e essas novas companhias têm me pressionado a ir por um caminho que não me parece certo. Os olhos de Ana se encontraram com os dela. Assim como ela, Silvana também havia sentido o toque divino em sua vida. A conversa se aprofundou, revelando inquietações que antes estavam encobertas. Elas decidiram que não podiam ignorar os sinais. A noite se estendeu e, entre risos nervosos e lágrimas de alívio, reconheceram que ambas estavam dispostas a mudar, a buscar aquelas que seriam companhias que as levariam para mais perto de Deus. E se Deus estiver usando isso como um alerta, Ana afirmou, pensativa, e se Ele quer que nós nos afastemos para que possamos crescer e encontrar nossas verdadeiras identidades? O pensamento ressoava em sua alma, uma nova determinação ardendo em seu coração. Quando o encontro chegou ao fim, um novo entendimento pairava nas duas. Elas estavam em uma missão não apenas para suas vidas, mas também como mãe e amiga. No entanto, uma última pergunta ecoou na mente de Ana, enquanto Silvana se despedia.
O que mais o Senhor deseja revelar sobre esta jornada? Que mais precisamos saber? Uma brisa suave passou pela janela, como que respondendo à sua busca. Ana sentiu a presença de algo maior, algo divino que envolvia todas elas. O que estava por vir? Qual seria o próximo passo que Deus havia preparado? Uma certeza era certa: em meio a qualquer sombra, a luz de Deus sempre se revelaria. O amanhecer seguinte trouxe consigo um frescor e uma serenidade que Ana não havia sentido há muito tempo. A luz do sol se infiltrava suavemente pela cozinha, lançando sombras dançantes pelas paredes. Colocou a água para ferver enquanto pensava sobre o encontro da noite anterior. A conversa com Silvana tinha sido mais do que um desabafo. Fora um toque do pai, um chamado para algo maior. Enquanto as crianças se preparavam para a escola, a mente de Ana revivia as promessas feitas durante a oração. O desejo de se afastar de más companhias tornou-se um mantra em seu coração. O Senhor não nos quer em caminhos obscuros, mas juntos em sua luz, pensou. Com cada xícara de café que preparava, ela sentia a urgência de descobrir os sinais que o Senhor havia dado. Sinais que talvez fossem pequenas mensagens que faziam toda a diferença. Ao deixar os filhos na escola, Ana decidiu que não poderia mais ignorar o convite para aprofundar sua relação com Deus. Ao invés de retornar rapidamente para casa, caminhou pelo parque, respirando o ar fresco da manhã e permitindo que seus pensamentos se espalhassem como as folhas secas ao seu redor. Ela lembrou-se da mulher que tinha visto na calçada. O olhar fixo e profundo daquela figura ainda a intrigava. A caminhada pela natureza a fez sentir-se mais conectada, como se cada passo ressoasse com as promessas de Deus. Senhor, quais são os sinais que precisei ver? O que mais em minha vida precisa ser mudado? Murmurava enquanto observava o movimento dos pássaros que dançavam entre as árvores. Cada canto suave parecia um eco da voz divina, sempre amorosa e reconfortante. Finalmente, ao criar coragem para voltar para casa, algo chamou sua atenção. Uma folha caída, quase dourada, estava no chão, com o brilho do sol refletido nela. Ana se agachou para pegá-la, sentindo uma conexão inexplicável com aquele simples gesto. Segurando a folha em suas mãos, a ideia de que até coisas simples podiam conter mensagens profundas a atingiu. Ali estava uma pequena verdade. O que parece insignificante pode esconder grandes revelações. Ao entrar em casa, decidiu que era hora de buscar mais apoio. Uma ideia floresceu em sua mente: reunir um grupo de mulheres na igreja para compartilhar experiências e orar juntas. Cada uma podia trazer suas histórias, seus fardos, e quem sabe, ali estariam os outros sinais que buscava. O que mais o Senhor queria que elas soubessem? Ana começou a ligar para amigas, uma energia positiva preenchendo o ambiente. Seus olhos brilhavam de expectativa e a alegria parecia irradiar de seu interior. Isso era um passo, um desejo de construir uma comunidade de fé sólida, onde cada mulher pudesse se sentir segura e amparada em sua jornada. Quando a noite caiu, a sala estava rodeada por amigas que compartilhavam sorrisos nervosos e histórias de vida. Ana, que conduzia aquele encontro, sentia a importância daquele momento. Vamos buscar juntas os sinais que Deus tem para nós, ela disse, com confiança e emoção. A energia do lugar era palpável, um espaço sagrado de comunhão e oração se formava. Porém, no meio de risos e compartilhamentos, o telefone de Ana vibrava em sua bolsa, quebrando a magia do momento. Era uma mensagem de Silvana. Ana, você se lembrou do que vi ontem na calçada? Aconteceu algo mais. Precisamos conversar. O coração de Ana disparou. O que poderia ser? Que novo mistério o Senhor estava prestes a revelar? As esperanças e os temores se misturavam, mas acima de tudo havia uma certeza: o Senhor estava em movimento, e cada passo em direção à busca da verdade a aproximava dele. O momento de intervenção divina estava aquecendo, e, angustiosamente, Ana se perguntava: o que mais Deus está prestes a revelar? Ana olhou para a tela do celular, sentindo um misto de ansiedade e expectativa. Aquela mensagem de Silvana parecia carregar um peso especial, como se um aviso estivesse prestes a romper com a rotina de suas vidas. O que poderia ter acontecido que exigia uma conversa urgente? A atmosfera do encontro que estava vivendo com suas amigas se tornou um pano de fundo distante para a inquietação que a invadia. Silvana, o que foi? Sussurrou para si mesma, quase como uma oração.
A presença das mulheres à sua volta era confortante, mas a necessidade de descobrir mais sobre aquela mensagem a puxava para um outro lugar, um lugar de maior revelação. Após a reunião, Ana se despediu de suas amigas, com promessas de que aquele seria apenas o primeiro de muitos encontros. Mas, com o coração acelerado, não pôde resistir a um desvio. Decidiu passar na casa de Silvana. Uma sensação de urgência e propósito a guiava enquanto seu carro cortava a noite tranquila. Chegando lá, Silvana a recebeu com um sorriso nervoso, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e temor. Ana, eu estava com medo de contar, mas a visão que tive na calçada foi tão clara, começou ela, levando Ana para a sala, onde as luzes eram suaves, criando um ambiente acolhedor. Ana, em sua essência, sempre confiou na intuição de Silvana. A amiga tinha um dom para perceber coisas que muitos deixavam passar. O que você viu, Silvana? Me diga, a ansiedade brotava em sua voz. Naquela noite, eu vi uma luz brilhando no caminho. Era tão intensa que cheguei a pensar que era um sinal, e em meio à luz vi rostos, pessoas que conhecemos, mas não eram só elas, havia figuras a mais ao fundo. Elas olhavam para nós com preocupação, como se quisessem nos alertar sobre algo, contou Silvana. Sua voz tremia, mas a seriedade de suas palavras a tornava indiscutível. E então? Ana indagou, seu coração apertado. Quando fui para casa, comecei a orar sobre isso, e dias depois, parece que todas as coisas foram se alinhando, como se cada detalhe estivesse se encaixando. Uma amiga da igreja trouxe uma mensagem sobre afastar-se de más companhias. Depois, ouvi uma pregação sobre se cercar de pessoas que te levam à luz. Eu percebi que tudo se conectava. Silvana finalizou, os olhos brilhando com essa nova revelação. Ana refletiu sobre aquilo. Muitas vezes pensar em sua própria jornada e nas amizades que precisava reconsiderar. Casos de pessoas que, em vez de edificá-la, a arrastavam para pensamentos escuros e caminhos confusos. Sentia que um aviso do céu estava se materializando, como se Deus estivesse moldando uma nova realidade para ela. E o que você acha que devemos fazer agora, Ana? Silvana perguntou, com uma esperança reluzente. Ana respirou fundo, a certeza crescente de que algo especial estava se formando. Devemos compartilhar isso. Vamos nos unir, e 1000 razões nos motiva. Se conseguirmos abrir os olhos de outras mulheres, se trouxermos à tona o que o Senhor nos mostrou, podemos construir um refúgio seguro, um lugar onde todas possam encontrar apoio e renovação. Ao pronunciar aquelas palavras, Ana percebeu que cada uma delas era um passo na jornada em direção à transformação. Era mais do que um encontro entre amigas, era um chamado divino. E, naquele momento, um novo sentido para sua missão se cristalizou. Silvana concordava, seus olhos brilhando com a mesma luz iluminada da visão. Devemos juntar as histórias de todas, testemunhar o que Deus fez na vida delas e como Ele pode mudar a trajetória de outras. Mas, antes que pudessem articular um plano mais claro, o telefone de Ana vibrou novamente. Era uma mensagem estranha e inesperada, cheia de anexos. O coração de Ana disparou. Não é possível. Ela olhou para Silvana, que disse, o que foi? É da Clara, a líder do nosso grupo da igreja. Ela encontrou algo que pode mudar tudo. Agora, elas sabiam que não estavam sozinhas nessa jornada. Novos desafios à vista. E, sem dúvida, o Senhor estava prestes a revelar mais. O que poderia ser tão transformador? E como isso se entrelaçaria com o que elas estavam prestes a construir? A dúvida pairava no ar, e a expectativa criava um vazio pulsante. Ana não conseguia desviar o olhar do celular, como se a tela pudesse lhe oferecer respostas. O título da mensagem era chamativo e, de certa forma, intimidante. Silvana se aproximou, inquieta. O que diz? O que ela encontrou? Ana clicou para abrir o anexo e logo imagens começaram a se desenrolar na tela. Eram figuras enigmáticas, acompanhadas de versos bíblicos e reflexões sobre amizade, proteção e os perigos que cercavam aqueles que não seguiam o caminho da luz. Uma sensação de temor e peso tomou conta do ambiente, como se o próprio ar estivesse carregado de significado. Olha isso, Ana disse, com a voz embargada. Ela fala sobre os sinais que o Senhor nos dá para nos afastar de amizades tóxicas. Diz que devemos estar atentos para não nos perdermos no caminho. E como podemos saber o que é verdade ou não?
Silvana perguntou, absorvendo cada palavra. Muitas vezes o que parece certo diante de nós pode ser uma distração disfarçada. É verdade, Ana assentiu. Precisamos buscar direção em oração para discernir. O Senhor não nos deixa desamparados. Ele sempre nos alerta. Enquanto conversavam, a presença de Deus parecia palpável na sala. Era como se cada palavra proferida pelas duas ecoasse no espaço ao redor. Ana sentia que estava diante de um momento importante, onde peças do quebra-cabeça de suas vidas começavam a se encaixar. As luzes baixas dançavam nas paredes, acentuando a profundidade daquela conexão espiritual. Silvana pegou nas mãos de Ana e juntas começaram a orar. Senhor, nos ilumine, ajude-nos a entender seu propósito e a encontrar coragem para agir. Que possamos nos afastar daquelas que não servem à sua vontade. Que nossos corações sejam sempre guiados pela sua luz. Enquanto ofereciam suas súplicas, um silêncio profundo tomou conta da sala. Era o tipo de silêncio que trazia conforto e certeza de que algo divino estava prestes a se manifestar. Após a oração, Silvana soltou as mãos de Ana e ficou em silêncio mais uma vez. E se pudéssemos reunir outras mulheres, contar essas histórias, compartilhar a mensagem que Deus nos trouxe? Esse é o caminho. Vamos fazer isso. Vamos falar sobre esses sinais. Acredito que há outras mulheres que precisam ouvir o que temos a dizer. Ana se animou, o coração quase saltando do peito. Ao olharem uma para a outra, uma ideia surgiu, como uma luz brilhando no escuro. Não estavam apenas buscando resposta para suas próprias questões, mas estavam sendo chamadas para algo maior. Seria um ministério, um movimento, algo que poderia tocar a vida de muitas. Precisamos falar com Clara. Ela é uma líder forte e juntas podemos organizar isso rapidamente. Mas precisamos nos preparar para tudo o que vem pela frente. Silvana disse, seu olhar agora mais intenso, quase como se conseguisse ver o que estava por vir. Ana assentiu, sentindo um frio na barriga. Mas, e se as pessoas não aceitarem? E se encontrarem resistência? O que acontece se nos depararmos com aquelas que não querem ouvir? Silvana segurou as mãos de Ana novamente. Mas devemos lembrar, estamos aqui para ser vozes de esperança. A verdade sempre prevalece. O que eventualmente pode parecer difícil, poderá ser transformador. E assim, com essa determinação fervorosa, elas decidiram seguir adiante. Enquanto se preparavam para dar o primeiro passo, a luz do céu parecia brilhar mais intensamente lá fora. Ana olhou pela janela e viu estrelas cintilando, como se o universo estivesse confirmando o que vivenciavam. Mas antes que conseguissem articular um plano concreto, o telefone de Silvana vibrou. Era uma mensagem de uma mulher do grupo, perguntando sobre rumores de um novo movimento dentro da igreja. O coração de Ana disparou novamente. O que mais estava por acontecer? Como essas novas informações poderiam afetar os planos que estavam começando a tomar forma? O horizonte aventureiro se configurava diante delas, e Ana pôde sentir que estavam à beira de um caminho repleto de revelações e desafios espirituais. Silvana olhou para Ana com a ansiedade palpável em seu olhar. Você viu o título? É muito impactante. Precisamos entender do que se trata isso. O celular de Silvana ainda vibrava em suas mãos, e a inquietação crescia. Ana, seu instinto gritar que era hora de agir. Vamos responder. Quem sabe não podemos começar a falar sobre isso agora mesmo. A ideia pulsava em seu coração. Elas eram chamadas para algo maior. Silvana assentiu e digitou rapidamente. Vou perguntar a ela sobre os rumores e como podemos nos envolver. Se isso é um movimento do Senhor, devemos nos alinhar ao que Ele está fazendo. Assim que enviou a mensagem, um silêncio absoluto tomou conta da sala, e esperando pelo retorno, a pressão da expectativa se intensificou. Minutos depois, o celular de Silvana apitou novamente. Ela respondeu, diz que está organizando uma reunião na casa dela esta semana para discutir como planejar essa mensagem especial. Quer saber se podemos levar outras mulheres conosco. Ana sentiu o calor da empolgação contagiar seu ser. Isso é incrível. Devemos fazer uma lista de mulheres que conhecemos e que seriam tocadas por isso.
A ideia era excitante, o entusiasmo estava no ar, como uma nova brisa soprou através da sala. Exatamente. Vamos começar com Clara, depois podemos alcançar outras. Sinto que Deus está nos direcionando para unir essas mulheres em um propósito poderoso. Silvana, já colocando uma caneta e papel na mesa, começou a escrever nomes. Com cada nome que Ana e Silvana discutiam, um sentimento de união e força começava a se formar. Elas mal podiam imaginar as bênçãos que estavam sendo preparadas naquele momento. Havia uma expectativa, uma fervorosa oração para que suas vozes não apenas ecoassem entre si, mas que alcançassem outras mulheres. O telefone vibrou mais uma vez. Era a mensagem de Clara perguntando se estavam por perto e prontas para a reunião. A alegria saltava do peito de Ana. Vamos, isso vai se tornar algo maravilhoso. Aquela reunião era mais que um encontro, era o início de algo que poderia mudar vidas. Enquanto as horas passavam e mais mulheres davam confirmação de presença, uma sensação de missão começou a acolher Ana e Silvana. Se essa reunião for marcada por Deus, temos que nos preparar. Vamos orar por cada uma delas, sugeriu Silvana, os olhos brilhando com uma luz divina. Juntas, elas se reuniram novamente em oração, pedindo que o Senhor dirigisse os corações das mulheres que estariam ali. Senhor, que cada uma sinta a sua presença poderosa, que sejamos um canal de amor e verdade. Cobra-nos com seu Espírito Santo. Depois da oração, o tempo parecia acelerar. Todo o planejamento e a organização tomavam forma rapidamente. Ana buscava em seu coração as palavras certas para compartilhar, enquanto Silvana revisava o material que haviam encontrado. As imagens e os versículos estavam se tornando uma mensagem vibrante, uma ferramenta de libertação. Mas na euforia do momento, uma questão inquietante surgiu na mente de Ana. Silvana, e se aquilo que começamos, o que Deus nos chamou a fazer, provocar uma dissensão em nosso meio? Algumas pessoas podem não entender ou até se opor. Silvana, com expressão serena, ponderou. Alguns corações podem resistir, mas se é missão de Deus, devemos seguir. As verdades que temos são luz para aqueles que se encontram nas sombras. A resistência faz parte, mas a luz sempre vencerá as trevas. Ana respirou fundo, sentindo a certeza de que estavam em um caminho dirigido pelo Senhor. O desafio não era apenas da mente, mas também dos corações que se permitissem acolher o chamado. Enquanto os preparativos avançavam, Ana recebeu uma nova mensagem. Era de uma amiga que havia se afastado do grupo, mencionando que estava passando por um momento difícil e buscando direção. Com um misto de preocupação e esperança, Ana olhou para Silvana. Nós podemos ajudá-la. Se ela juntar-se a nós, será uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, pensou se essa ideia ajudaria a abrir portas ou se de fato seriam mais desafios a enfrentar. O que mais estava por vir nesse tempo de preparação? As estrelas lá fora brilhavam mais intensamente, como se assinalassem as promessas de transformação. Após uma breve pausa, Silvana olhou nos olhos de Ana. O Senhor nos guia, e sabemos que esse é apenas o começo. Vamos dar este passo de fé, sem medo. Com a determinação renovada, elas se prepararam para a reunião, sem saber que uma revelação surpreendente as aguardava. O que estava por acontecer, além das expectativas, poderia mudar a trajetória daquele movimento para sempre. O dia da reunião chegou e a atmosfera estava carregada de expectativa. Ana e Silvana chegaram na casa de Clara com os corações acelerados, sentindo a presença do Senhor como uma brisa suave ao seu redor. O lar acolhedor de Clara estava decorado com flores e a luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando de forma magnífica a sala, como se tudo ali estivesse preparado para um encontro divino. Quando as outras mulheres começaram a chegar, uma energia contagiante preenchia o ambiente. Cada uma trazia consigo histórias de superação, desafios e esperanças renovadas. Clara, com seu sorriso caloroso, acolheu cada uma delas com um abraço, fortalecendo a conexão entre todas. Ana percebeu como o amor de Deus estava presente e vibrante em cada gesto. Assim que todas se acomodaram, Silvana tomou a palavra. Meninas, estamos aqui hoje porque sentimos Deus nos chamando para algo especial. Este encontro é um passo em direção à unidade, à cura e à transformação. As palavras dela ecoaram pela sala, e uma onda de entusiasmo tomou conta do grupo. A reunião começou com uma oração espiritual recheada de súplicas e gratidão. Ana orou por coragem e discernimento, pedindo que o Senhor falasse com cada uma de modo pessoal. Quando terminou, sentiu seu coração aquecido por uma paz inexplicável. Uma das participantes, Margaret, levantou a mão, visivelmente emocionada. Desculpem, mas preciso compartilhar algo. Nos últimos tempos, tenho enfrentado desafios com algumas amizades que me afastaram do meu propósito. Sinto que Deus está me direcionando a renunciar a vínculos que não me edificam mais.
As outras mulheres, atentas e solidárias, começaram a murmurar palavras de encorajamento. Ana, percebendo o quanto aquelas confissões eram valiosas, fez uma breve pausa antes de falar. Isso é um sinal, Margarete. Às vezes, Deus nos mostra que precisamos nos afastar de certas pessoas para nos aproximarmos dele. É uma proteção divina. Silvana, logo em seguida, compartilhou um breve testemunho. Se há uma coisa que aprendi, é que o amor de Deus nos ensina a andar com pessoas que nos fazem crescer. Se algumas amizades trazem peso, é hora de deixar ir. As mulheres assentiam, sentindo a gravidade e a beleza do que estava sendo dito. A conversa fluiu livremente entre risos e lágrimas, e as histórias reveladas eram como luzes que iluminavam os cantos mais escuros da alma. Cada uma compartilhou desafios de sua caminhada e como se sentiram encorajadas por pessoas da comunidade. Ana sentia que as paredes emocionais estavam sendo derrubadas, permitindo que o amor se fixasse no coração de cada mulher. Quando o clima de intimidade foi crescendo, Clara colocou a mão no peito e pediu: vamos olhar também para os sinais de Deus em nossas vidas. O que devemos fazer para nos aproximar mais dele e do nosso propósito? Seriam confrontadas com as verdades que talvez estavam sendo ignoradas há tempos. De repente, uma nova mensagem chegou pelo celular de Silvana. Era um texto convidando para uma outra reunião, um encontro que prometia compartilhar ainda mais sinais proféticos sobre relacionamentos e escolhas. A mensagem dizia que seria liderada por um pastor respeitado na comunidade. A curiosidade tomou conta da sala. Ana deixou escapar um sorriso nervoso, seus olhos brilhando com expectativa. Isso pode ser um passo adicional que precisamos. O que vocês acham? O ambiente se agitava com ideias, mas também com um certo medo de abordar mais uma mudança. A resistência ao novo estava ali, mas também a fé. As mulheres trocaram olhares de incentivo. A decisão estava próxima. E naquele instante, o Espírito Santo pareceu intervir. Silvana fez uma pausa, com um olhar profundo. E se esse novo encontro já for o próximo chamado de Deus para nossas vidas? O que mais ele está planejando? A sala se silenciou e as emoções estavam à flor da pele. Uma nova jornada parecia se delinear e um mistério começava a se formar. O que mais o Senhor estava revelando? Como seriam guiadas? Ana sentia que a noite prometia ser reveladora, mas a pergunta pulsava em seu coração. Até onde estavam dispostas a ir em obediência? As estrelas brilhantes através da janela prometeram mais surpresas. O que aguardava por elas no próximo passo dessa jornada? Enquanto as horas passavam, Ana sentia a intensidade da noite crescendo. A atmosfera da sala estava carregada de expectativa e emoção, mas também de uma experiência de vulnerabilidade, onde cada mulher se abria para um novo nível de fé. Os testemunhos compartilhados eram como pedras preciosas, reluzindo verdades que antes estavam escondidas. Ana se levantou, respirando fundo. Meninas, é incrível estarmos aqui juntas. Creio que este momento é divino. Essas histórias que compartilhamos não são só sobre desafios, mas sobre como Deus já estava se movendo em nossas vidas, mesmo quando não enxergávamos. À medida que as mulheres concordavam com a cabeça, a energia na sala parecia vibrar com uma força transformadora. Clara, emocionada, começou a falar sobre a importância de permanecer unidas. Cada passo que damos juntas é um reflexo do amor de Deus. Vamos buscar essa luz não apenas para nós, mas também para aquelas que ainda estão perdidas. Foi então que Silvana compartilhou uma ideia que havia brotado em seu coração. E se formássemos um grupo de apoio? Um lugar onde possamos orar, compartilhar e nos fortalecer mutuamente. Suas palavras foram recebidas com aplausos suaves e murmúrios de aprovação. A conexão estava se solidificando. Ana olhou em volta e viu olhares de esperança e determinação. Sim, vamos juntas. Esse é o momento de vivermos o que Deus tem nos ensinado. Precisamos ser uma luz para essas más companhias que tentam nos desviar. Com cada frase, o compromisso estava sendo selado ali. Elas começaram a planejar encontros regulares, um espaço sagrado onde poderiam compartilhar experiências e orar umas pelas outras. As promessas de edificação e amor se entrelaçavam, e Ana sentia a certeza de que aquele projeto não era apenas uma ideia, mas um chamado divino. No auge da empolgação, uma das participantes, Juliana, levantou a mão. E se incluíssemos também um projeto social, ajudar mulheres que estão passando por dificuldades semelhantes às nossas? Seu olhar cheio de paixão fez ecoar sentimentos de alívio e transformação entre todas.
Ana assentiu, e o exemplo daquelas amigas começou a despertar em seu coração um fogo de compaixão e missão. Sim, vamos responder às necessidades da comunidade. Se Deus nos abençoou com luz, que possamos compartilhar essa luz através de ações concretas. Nesse momento, como se o céu estivesse mergulhando na terra, as primeiras gotas de chuva começaram a cair suavemente lá fora. Uma sensação mágica envolveu a sala. As lágrimas que brotavam dos olhos das mulheres não eram de tristeza, mas sim de gratidão e realização. Era como se a cada gota Deus estivesse unindo os corações delas. "Esse é um sinal, meninas!" gritou Silvana, com um sorriso largo. "A chuva é a bênção de Deus, renovando nossas vidas." Louvores e risos preenchiam o ambiente, enquanto a energia vibrante ecoava naquela sala, que se tornara um santuário de esperança. Ana percebeu que toda a luta que enfrentou estava validando o propósito que agora se desenrolava diante delas. Cada amiga se levantou e juntas, em um momento de adoração espontânea, elevaram seus corações em súplica ao Senhor. Que esse projeto seja guiado pelo teu Espírito. Que nossas amizades sejam envolvidas pela luz que tu és. Enquanto a chuva lavava o exterior, cada palavra, cada oração parecia limpar as almas e os corações daquelas mulheres. Ana sentiu um calor crescendo dentro dela, um reconhecimento claro de que a jornada de fé estava apenas começando. Com as mãos unidas, elas pediram proteção, bênçãos e aprendizado em cada passo do caminho. Depois da oração, Clara, ainda com a chama da empolgação em seus olhos, anunciou: "Combinamos que cada uma irá trazer outra mulher para a próxima reunião. Chegaremos juntas ao nosso propósito. Vamos alcançar mais corações." A energia pulsava como uma onda de amor, e Ana sabia que estavam sob a cobertura de oração do Senhor. A sala ressoava com encorajamento, e as expectativas eram altas. Esse era o início de algo grandioso. Ana olhou para Silvana e percebeu que tudo o que enfrentaram a levara a este ponto de transformação. "Deus é bom", ela jubilou, fazendo com que todas respondessem em um clamor. "Ele nos uniu e vai nos guiar por onde precisamos ir." Mas enquanto celebravam o momento, Ana não pôde deixar de sentir que mais desafios viriam. E as perguntas surgiam continuamente em seu coração. O que mais Deus tinha reservado? Como elas poderiam lidar com aqueles que se opusessem? A chuva começou a cair com mais intensidade, e enquanto a música de fundo preenchia a atmosfera, Ana fez um voto silencioso consigo mesma. Ela estava pronta para encarar o que viesse. Elas eram agora um exército de mulheres decididas a espalhar a luz, mesmo quando sombras ameaçavam a paz. E assim, enquanto o amor e a amizade se entrelaçavam, uma nova força surgia. O Senhor estava movendo montanhas, e uma missão divina se concretizava. O que mais o Senhor havia reservado? O que cada uma de suas vidas poderia se tornar quando unidas pela sua luz? A jornada estava só começando. O que aconteceria nas próximas semanas seria moldado por suas decisões e orações, e Ana estava pronta para abraçar o desconhecido. Por isso, queridos, se você se sentiu tocado por esta história, não fique em silêncio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais mensagem de amor e esperança para o mundo. Comente suas reações e testemunhos sobre o que viu aqui. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação poderosa de Deus. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Junte-se a nós nessa missão.